Pessoal, boa noite. Vamos começar agora a nossa quinta pílula de processo penal, finalizando um tópico tão importante que é a ação penal, certo? Galera, vamos lá. A gente vai tratar agora do recebimento da peça acusatória. Lembrando que a gente falou na última aula que nos crimes de ação penal pública, a peça acusatória é a denúncia e nos crimes de ação penal privada, a peça acusatória é a queixa-crime, certo? Então vamos lá. Galera, a inicial será rejeitada em algumas hipóteses. A gente tem isso no artigo 395 do CPP. Vamos lá. Primeira hipótese, quando ela for manifestamente inepta. E o que a gente precisa para uma inicial ser apta? Que haja exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Isso está tudo previsto em lei, gente. Classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Galera, a prova testemunhal é a prova mais utilizada no processo penal, é extremamente importante. E quando necessário aqui, é necessário que se coloque o rol de testemunhas, ok? Galera, segunda hipótese em que a inicial será rejeitada, quando faltar pressuposto processual ou condições da ação. Quais são os pressupostos processuais? Juiz, partes, né, o acusador e o acusado, e demanda, que é o motivo. Agora, as condições da ação aqui, galera, possibilidade jurídica do pedido, o que é isso? É a prática de um fato aparentemente criminoso, certo? Depois isso vai ser analisado mais a fundo. Interesse de agir, que é a punibilidade concreta, uma necessidade, adequação, uma utilidade aqui, certo? Legitimidade das partes, o que isso significa? Partes capazes de figurarem nos polos do processo. Galera, partes aqui no processo penal. No polo ativo, a gente vai ter o acusador, correto? A gente vai ter o MP na ação penal pública ou o ofendido na ação penal privada, ok? Com aquela ressalva lá da ação penal privada subsidiária da pública, ok? E no polo passivo, teremos o acusado, ok? Galera, uma hipótese de ilegitimidade aqui seria um acusado menor de 18 anos, porque a gente sabe que menores de 18 não cometem crimes. Eles cometem atos infracionais análogos aos respectivos delitos, ok? Mas eles não são capazes aqui, não podem figurar no polo passivo dessa ação, ok? De uma ação penal. Pessoal, lembrando aqui uma coisa que é super importante, que a gente falou sobre isso quando a gente falou lá no início de introdução, a parte geral, mas é o seguinte, aqui na ação penal em si, no processo penal, a gente tem partes. Legitimidade das partes, a gente tem polo ativo e polo passivo, certo? No polo ativo, a gente vai ter ou o MP ou o ofendido, e no polo passivo, o acusado. Agora, o infrator daquela norma, certo? Agora, no caso dos sujeitos do delito em si, daquela relação do delito em si, no caso da sujeição, né? O sujeito ativo é o criminoso e o sujeito passivo é o ofendido, ok? É coisa básica, mas não confundam isso, certo? Galera, próxima condição da ação é a justa causa. A gente já falou diversas vezes sobre isso, que é o suporte probatório mínimo, que são os indícios de autoria e prova da materialidade. Então, vamos resumir de novo. Pressupostos processuais: juiz, partes e demanda. Condições da ação. Gente, eu tô falando de uma forma muito breve, obviamente, tá? Estudem isso mais a fundo, mas é pra gente fazer o panorama geral. Condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade das partes e justa causa, correto? Galera, agora vamos lá. Eu quero passar com vocês para os prazos aqui dentro, que são super importantes também. Pessoal, primeiro na ação penal pública incondicionada. O que a gente tem? Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o MP, ele pode instaurar o processo, independentemente de manifestação de vontade, certo? A gente já falou sobre isso. E como regra, o MP, ele tem o prazo seguinte para oferecer a denúncia: 5 dias, caso o investigado esteja preso, e 15 dias, caso o investigado esteja solto. Certo? Esse prazo, galera, ele tem início de contagem na data em que o órgão do MP recebe os autos do inquérito ou as peças de informação, correto? Galera, esse prazo, ele tem natureza processual, contaremos de forma processual, que a gente já aprendeu como funciona. E o seu escoamento, ele é chamado de prazo impróprio. Por quê? Porque o seu escoamento não acarreta preclusão aqui. Ou seja, galera, mesmo com o decurso do prazo, o MP segue podendo oferecer aquela denúncia. Então, vocês poderiam se perguntar, então, para que serve esse prazo aqui? Galera, porque a partir do momento que é escoado, a gente já falou sobre isso também, que é escoado o prazo para o MP oferecer a denúncia, abre-se a possibilidade de o ofendido ou seu representante legal oferecerem a queixa-crime
de uma ação penal privada subsidiária da pública, certo? É para isso aqui que a gente tem esse prazo, principalmente por isso, ok? Mas o prazo é impróprio, o MP segue podendo oferecer aquela determinada denúncia, ok? Mas eu vou entrar numa ressalva com vocês aqui quando eu falar da ação penal privada subsidiária da pública em breve. Galera, próxima ação. Próximos prazos que eu quero trazer para vocês. Ação penal pública condicionada à representação. Essa ação aqui, nessa ação aqui, temos prazo decadencial de 6 meses, contados a partir do momento em que a vítima tem ciência da autoria daquele delito, certo? Galera, a contagem desse prazo é material e não processual, certo? E dentro desse prazo de 6 meses, o ofendido, antes de oferecer a denúncia, caso o MP ainda não tenha oferecido a denúncia, antes disso, o ofendido, até os 6 meses, pode se retratar daquela representação, certo? Que a gente falou aqui, olha só. É uma ação penal pública condicionada à representação. Antes de escoado o prazo de 6 meses decadencial, aquele ofendido, ele pode se retratar, ou seja, eu posso ir lá e falar que eu quero representar, depois eu volto e falo que eu não quero mais. Desde que não escoado os 6 meses e desde que ainda não oferecida a denúncia. Por que eu tô enfatizando tanto esse oferecida a denúncia? Porque temos uma exceção, galera. Prazo decadencial aqui no caso da Lei Maria da Penha. É o seguinte, na Lei Maria da Penha, nos crimes que são processados por ação penal pública condicionada à representação, um exemplo é a ameaça, não é a lesão leve, porque é incondicionado na Lei Maria da Penha, mas isso não é pro momento. Enfim, nos casos da Lei Maria da Penha, em que temos ação penal pública condicionada à representação, a vítima, ela pode se retratar até o recebimento da denúncia. É uma exceção e é uma pegadinha de prova. Lá, nas ações comuns, a gente não está tratando de Lei Maria da Penha, nos delitos comuns, a gente pode haver essa retratação, no caso de ação penal pública condicionada à representação, até o oferecimento da denúncia, sempre antes dos 6 meses, certo? Oferecimento, em regra. Agora, no caso de Lei Maria da Penha, crimes que são de ação penal pública condicionada à representação, essa retratação também, antes dos 6 meses, pode ocorrer até o recebimento da denúncia. São momentos diferentes, certo? Não caiam nessa pegadinha. Próximo pra gente concluir a nossa aula. Vambora. Galera, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Falando de prazo aqui agora. Vamos lá. Aqui, gente, diferente da ação penal pública condicionada à representação, não temos prazo decadencial, certo? Aqui, galera, esse ministro da Justiça, ele vai poder requisitar, certo, ao Ministério Público até escoado o prazo prescricional do delito. É muito tempo, correto? E aqui, gente, mais uma vez, uma observação que serve para cá e serve para representação do ofendido. O Ministério Público não se vincula à requisição nem à representação do ofendido ou do ministro da Justiça, certo? O MP não está vinculado se ele entender que não estão presentes as condições necessárias para deflagrar aquela ação, para oferecer aquela denúncia, ok? Galera, então é isso. O ministro da Justiça, ele também pode se retratar da requisição desde que antes do oferecimento da denúncia. Mais uma vez, igual a gente falou acima, ok? Então vamos lá. Próximo, galera, ação penal privada exclusiva ou comum. O que temos aqui?